Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Que privilégio novamente podermos retomarmos aqui. Eu me chamo Pastor Cláudio, da Igreja da Paz, Manaus, e nós queremos te convidar para finalizarmos essa etapa, leitura bíblica em um ano. Vem comigo! Queridos, hoje nós temos o privilégio de traçarmos aqui uma caminhada no livro de Esdras. E hoje eu quero aqui passar rapidamente por alguns textos. Temos o capítulo 9 e o 10. Creio eu que você já fez essa leitura mais pontual aí na sua casa. E nesse momento aqui nós queremos aqui jogar alguns fachos de luz para trazermos revelação para a sua meditação ficar ainda muito mais rica em nome de Jesus. O livro de Esdras, a gente sabe que eles estão aí para reformar, o templo, a reconstrução, tudo. E é interessante porque no capítulo 9, esse texto, já finalizando o livro, diz: acabado estas coisas, alguns dos chefes, versículo 1, vieram falar comigo dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras e de suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos amonitas, dos egípcios, de moabitas, enfim, de todos esses povos. Versículo 2 diz: tanto eles como seus filhos casaram-se com mulheres desses povos, ou seja, mulheres estrangeiras, tornando assim descumprimento dos mandamentos que haviam sido dados. E imagine no final de tudo, quando tudo já está quase que pronto, tudo muito legal, você tem uma notícia dessa, para um líder é fatal, é um negócio desestimulante, mas a atitude desse líder é tremendo, porque ele não briga, ele não se chateia, ele corre para onde deve correr. O versículo 3 diz: quando ouvi isto, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Olha que coisa tremenda, um quebrantamento da parte do líder. Ele foi para a presença de Deus se humilhar, buscar. E quando a gente faz isso, quando o líder tem essa tomada de decisão, de atitude, Deus ele se encarrega de trazer um desfecho muito sensato, muito produtivo, muito eficaz para aquela situação. E aí no capítulo 10, para você já ter aqui o desfecho de tudo isso como um resultado maravilhoso, claro, um tanto triste, porque eles vão despedir das suas esposas, Eles vão ter que abrir mão, infelizmente eles têm que fazer isso, talvez um momento muito doído. Às vezes tem coisas diante de Deus que gera tristeza, mas a gente precisa de entender, tem que abrir mão. E é interessante você saber, tem um texto de Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, onde ele diz: a tristeza segundo o mundo, ela gera morte, mas a tristeza segundo o Espírito, ela gera vida. Então essa tristeza aqui para esse povo é a tristeza segundo o Espírito, é encerramentos necessários, o corte do cordão umbilical com aquelas mulheres estrangeiras. O versículo 1 do capítulo 10 diz: enquanto Esdras orava e fazia confissões, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme multidão vieram da congregação de israelitas, homens e mulheres e crianças que se reuniram em volta dele, e o povo chorava amargamente. Olha aí, quando o líder toma atitude correta, o povo vai junto no quebrantamento. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem a outro Deus. E no versículo 11, no versículo 10, só para a gente fecharmos essa etapa, é onde eles tomam a prática dessa decisão. Ele diz: então o sacerdote levantou e disse: vocês foram infiéis casando com essas mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissões ao Senhor, o Deus dos seus pais, e façam-lhe o que lhe agrada. Separe-se dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. Olha a resposta. E toda a congregação respondeu em alta voz: que seja assim.
faremos segundo as suas palavras. Isso é que é obediência mesmo diante da dor, um quebrantamento. Que Deus abençoe. Eu quero continuar com você aqui para mais esse momento, lendo o Salmo de número 95. Esse Salmo 95, ele vai fazer uma alusão aqui para que ficasse como referência para os outros povos, os filhos que iriam surgir, descendente daquela geração que haviam se rebelado por muitas vezes contra Moisés. Quero acreditar aqui que o autor seja Moisés deste salmo. E ele vai fazer principalmente uma alusão àquele momento onde eles estão ali diante de Meribá e eles precisam tomar água e não tem. Você sabe a história, e ele está ensinando como se deve tirar proveito de algumas adversidades. Tiago vai dizer que a nossa tribulação, a nossa perseverança deve se manter diante das adversidades para que o resultado seja completo. Olha o que diz versículo 1: venham todos, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos, Ele é o nosso rochedo, nossa salvação. É aquela história que Deus deu ali para Moisés para tocar na rocha e o povo pressionando. Acabou que Moisés acabou ferindo a rocha e não era para ter ferido, né? Saiamos ao seu encontro em ações de graça, vitoriemo-nos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas do monte. Ou seja, eles estão enaltecendo Deus como a rocha verdadeira, a rocha firme, dizendo: Ele é a rocha eterna, Ele é a rocha eterna. Vamos para o livro de Judas, capítulo 1, é só um capítulo, o livro de Judas. O autor deste livro é irmão de Tiago e também do Senhor Jesus. O propósito principal do livro de Judas é justamente trazer uma exortação preventiva para que o povo não se corrompesse, ficasse atento aos falsos mestres, aos falsos ensinos, porque é um período muito difícil, é um período de dor, é um período de perseguição, é um período de apostasia. Judas começa escrevendo dizendo assim: Judas, servo de Cristo Jesus, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Olha o versículo 3: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. No versículo 4 ele faz a denúncia, né? Primeiro ele diz: vocês precisam defender a salvação. Lá Paulo escrevendo ao Timóteo, ele diz que nós devemos estar prontos, preparados para dar resposta a todos aqueles que nos inquirirem a respeito da nossa salvação. Paulo também escreve dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, preventivamente, protegendo, guardando, vigilante. E o quarto, para a gente fechar, ele diz: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam tirando a graça fora de contexto, achando que podiam fazer tudo porque a salvação era pela graça, esquecendo-se que a graça teve um alto preço. Eu sempre costumo dizer aqui que a graça não foi barata, ela teve um preço. Cristo pagou o preço. Ele teve que ir até as últimas consequências, aprendendo por meio da dor a obediência para que nós pudéssemos, pela graça, ser salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Deus te abençoe. Esse foi um tempo muito precioso. É sempre uma honra poder estar junto com você. Peço que você envie esse vídeo para os teus amigos e assim a gente possa estar cumprindo o ID do Senhor. Um beijo para você. Até a próxima. Fica na paz.